Quero começar aí falando sobre o Neto Moura, jogador que se lesionou, né, no último dia 21 de setembro contra o Vasco e acabou ficando fora aí dessa reta final da Série B. E assim, até tinha uma expectativa de que ele não voltaria de forma alguma antes do término da competição, mas no caso o Super Sports entrevistou o jogador antes da chegada do Mineirão, não sei se era no estádio ali, na parte da recepção dos jogadores, e ele falou um pouco, né, sobre isso e que ele não joga há um pouco mais de um mês. E ele falou aí sobre essa sua recuperação. Abre aspas, graças a Deus a recuperação está indo bem e eu tentei voltar para esses últimos jogos, mas ainda sinto um pouco de dor. Está tudo encaminhando bem e acho que nos próximos dias posso voltar a treinar, fecha aspas. Notícia muito boa, porque vocês sabem que o Cruzeiro não divulga um prazo de recuperação do atleta, né? Então já fica naquela expectativa do pior cenário possível. Nesse jogo aí contra a equipe do Vasco, eu tava no Mineirão e realmente ele saiu chorando, né? Com muitas dores, né, no jogo ainda que tava 0-0, né? Contra o Vasco, e eu fiquei com medo, né? Porque ele tinha acabado de ser comprado junto ao Mirassol, com um contrato aí, se não me engano, até o final de 2025, né? Então o Neto Moura diz que já tentou voltar nesses últimos jogos, mas sente um pouco de dor, e é uma notícia boa, porque pelo menos ele tentou voltar. Eu pensei que antes da Série B seria um risco dele voltar e ter alguma lesão mais grave, mas se ele já está treinando, então o Cruzeiro que é muito pé no chão, né, sobre essas voltas de jogadores, eu acho que pelo menos contra o jogo no CSA, quem sabe ele ficar no banco e tudo mais, ainda mais por ser dentro de casa, acho que seria uma boa opção. Só lembrando que o Neto Moura, nessa atual temporada, comprado junto ao Mirassol, valor próximo de R$1,5 milhão de reais, 26 anos, meia que realmente fez uma Série B inacreditável pelo Cruzeiro, 28 jogos, 3 assistências, uma média de passes ali de acertos beirando os 92%, é um cara aí extremamente diferenciado, jogou o Mirassol, pelo Mirassol no Campeonato Paulista, com 14 atuações, 2 assistências, eu diria que nesse meio de campo, o principal jogador do elenco e da formação do Paulo Pezzolano. E além disso, ele comentou sobre a recuperação, né, do Rafa Silva, que ele fez uma visita nessa última segunda-feira, o Neto Moura e o Luvanor, visitando aí ele, no caso, no hospital, né, depois aí dessa cirurgia, no tendão, na altura do joelho direito. Ele teve um rompimento total, e o Neto Moura falou o seguinte, abre aspas, a gente fez um ambiente muito bom durante todo o ano e tem um grupo muito unido, né, independentemente de quem está jogando, a gente está sempre torcendo pelo companheiro. Nós fomos visitar o Rafa Silva, que está passando por um momento de cirurgia, e eu acho que é válido todo o apoio possível, fecha aspas. Então assim, o Rafa Silva também, que uma pena ele ter se lesionado, e até surgiu, se não me engano, uma semana antes dele se lesionar, uma notícia de que tinha propostas da Coreia e tudo mais, e eu vejo que por conta dessa lesão, o Cruzeiro, se ele for ficar, por exemplo, até 6 meses sem poder jogar, o Cruzeiro é obrigado a renovar o contrato só se ambas as partes quiserem que ele vá para um outro time e faça a recuperação lá. Mas por conta dessa lesão, acho que a tendência é que ele renove com o Cruzeiro por mais uma temporada, porque, como já venho falando aqui no canal, basicamente desde 2018 o Rafa Silva não jogava mais do que 18 partidas no ano, né? Ele ficou 4 anos ali penando bastante, em 4 anos, 2019, 20 e 21, e até o início de 2022 ele havia feito apenas 20 partidas, 9 gols e 3 assistências na China. E pelo Cruzeiro nesse ano, 18 jogos, 6 gols e 3 assistências, tem um salário próximo, de acordo com o Nicola, de 150 mil por mês aqui no clube. Ano que vem na Série A, sem dúvidas, teria um aumento, mas vamos esperar aí para ver como que vai ser essa sua recuperação. É um cara muito diferenciado e gostaria que ficasse no Cruzeiro pro ano que vem. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, tanto sobre o Neto Moura quanto sobre o Rafa Silva, nessas recuperações, né, deles, que acabaram se lesionando nesse. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Almada, jogador que, no caso, surgiu aí um print no Twitter do jogador sendo como se fosse uma oficialização, né, do Cruzeiro, que eu deixei aqui aparecendo na tela, e vários de vocês me perguntaram ontem nos comentários, que eu trouxe o vídeo ontem de manhã, né, falando sobre opções de reforços sul-americanos, e muitos de vocês me perguntando sobre o jogador. Eu até olhei o nome e falei, cara, não vou nem falar sobre isso porque é um jogador que vale demais, né, é um cara que estava sendo especulado em vários times gigantes da Premier League, então eu falei, não tem a menor chance. Aí passou o dia, até meu irmão, acho que ele chegou a comentar comigo, falando do Almada, eu falei, deve ser alguma opção aí, que ele deve ter visto o vídeo e viu a galera comentando. Mas aí surgiu esse print, né, no Twitter, na tarde, eu simplesmente não tinha visto isso. Aí o Nicola postou um vídeo hoje de manhã, nessa quinta-feira, aí sim que eu fui entender um pouco mais da história e vi que realmente ele, a galera tava pensando que ele tinha sido contratado e tudo mais, mas nada disso, tá? Queria até comentar sobre o nome dele aqui com vocês, mas realmente é impossível pensar na sua contratação, mais fácil pensar em qualquer outro jogador aí da América do Sul do que o Almada, que foi a maior contratação da MLS na última janela,
comprado por 18 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, 21 anos de idade. Eu acompanho o Almada praticamente desde 2018, 19 ali, né? Quando eu jogava FIFA ali, eu já via que era um jogador que sempre ficava entre os melhores do mundo uns 3, 4 anos depois, então já era de se esperar que ele iria para um time gigantesco, né, do futebol, no caso europeu, né, mas acabou indo para os Estados Unidos, que é bem comum no futebol argentino os caras saírem do Independente, do River Plate, do Boca Juniors, do Vélez, e ir para um time gigante lá dos Estados Unidos. Foi comprado aí pelo Atlanta United, que é o time mais rico, né, no estádio deles lá, realmente inacreditável. Nessa atual temporada, 31 partidas, 7 gols e 7 assistências, até que uma temporada boa, né, para um primeiro ano de adaptação. No ano de 2021, pelo Vélez, 52 partidas, 14 gols e 6 assistências também, números bem interessantes. Até foi especulado em alguns times no Brasil, igual no Palmeiras, no Flamengo, mas realmente estava fora, né, de cogitação uma contratação desse nível, né, de 16, 18 milhões de dólares. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre essa especulação, tá? Que não tem nada de oficial. Lembrando que o Cruzeiro realmente, de acordo com o Everton Guimarães, vai mandar olheiros para o futebol da MLS para avaliar, né, jogadores ali do futebol dos Estados Unidos que poderiam ser boas opções para o Cruzeiro, mas sem esperar também uma grande estrela, né, do futebol da MLS ou do futebol mundial. Primeiramente, nesse primeiro ano de Série A, é inacreditável, não dá para pensar em um grande nome, mas daqui uns 2, 3 anos de um bom trabalho, sim. Mas por agora, um nível de contratação desse no futebol brasileiro realmente não é de se esperar. E até caso vocês queiram ver, eu já trouxe um vídeo aqui listando, se não me engano, foi 12 opções do futebol da MLS dos Estados Unidos que poderiam ser boas alternativas. Quando terminar aqui o vídeo, eu deixo como sugestão na tela. Para terminar, começar falando sobre o zagueiro Oliveira, que admitiu uma queda, né, em entrevista ao Globoesporte.com, de rendimento depois da proposta que ele teve lá dos Estados Unidos. Quem não foi confirmado qual que era o time interessado, mas ele afirmou, né, que era uma proposta financeira muito superior e que, assim, depois que ele foi comprado, acabou caindo um pouco de rendimento. Só lembrando que ele ainda fez um gol, né, o primeiro gol dele pelo Cruzeiro contra o Fluminense, depois ele fez o gol contra o Chapecoense, ele já estava meio que comprado, mas assim, realmente é um jogador que caiu um pouco de desempenho, mas nada assim que, nossa, geraria muitas críticas. Você sabe até mesmo que quando o Oliveira chegou aqui no Cruzeiro eu criticava bastante mesmo a forma que ele saía jogando, realmente não era aquele cara que tem um aproveitamento gigantesco nos passes como é hoje, então evoluiu bastante, mas na minha opinião não vejo um motivo assim de, nossa, criticar o jogador, porque caiu demais de rendimento, normal, né, ainda mais nessa reta final da Série B. O Oliveira, em entrevista ao Globo Esporte, disse o seguinte sobre a proposta, né, que ele recebeu e que diz que balançou um pouco, né, sobre essa questão financeira, abre aspas. Claro que balançou um pouco, sim, todos nós queremos estar bem financeiramente, né, para poder ajudar a nossa família, mas Deus sabe o que faz e eu estou num lugar ótimo. O Cruzeiro é um grande clube e está voltando à elite. Fazer parte disso está sendo, sem dúvidas, muito especial. E era uma proposta boa, mas só de ser o Cruzeiro, né, um clube gigante e já pesa bastante. Junta isso com o Ronaldo e uma torcida muito boa, né, que está sempre presente, nos apoiando, jogando junto, não tinha como ser diferente, fecha aspas. Isso, sem dúvidas, acaba pesando bastante para o jogador, né, porque, vamos supor que ele teria um salário dobro do que ele jogando no Cruzeiro lá nos Estados Unidos, que, nossa, pesa bastante, né, ainda mais você poder morar numa cidade ali americana, já é uma qualidade, assim, muito diferente, né? Dependendo de qual cidade for também. Mas eu vejo que o Oliveira fez o certo em continuar, porque foi comprado em definitivo. Ainda não temos confirmações, só especulações de qual que seria o valor e qual que seria até a duração de contrato. Pelo que parece, até o final de 2025, comprado por próximo de 3 milhões e 600, 4 milhões de reais, que seria assim a cláusula junto ao Atlético Goiano, né? Mas eu vejo que fez o certo porque vai crescer bastante aqui no Cruzeiro, o Pesolano gosta bastante dele também, e ano que vem numa Série A, não ficaria surpreso dele continuando sendo o titular, ter uma ampliação, né, desse seu salário, que pelo que parece não deve ser tão alto comparado, por exemplo, com o salário dos jogadores titulares de uma primeira divisão. Eu acho que do Oliveira não deve ser tão alto assim, tanto que ele chegou, no caso, como um dos primeiros reforços para a zaga na era Ronaldo. Ele ainda completou sobre a importância dele, né, que tem treinado muito bem, jogado muito bem, nesse esquema de 3 defensores com Paulo Pesolano. Sem dúvidas, o Oliveira cresceu demais desde quando ele chegou para o Cruzeiro. Quando ele chegou no Cruzeiro para hoje, teve uma evolução inacreditável, o zagueiro. Ele falou o seguinte: como um treinador que, no caso, sempre vem mostrando bastante o caminho melhor, eu procuro sempre escutar, absorver e fazer com que eles pedem, né, com a minha capacidade e ensinamento geral deles. Eu creio que eu posso ser um jogador cada vez melhor, fecha aspas. Nesse ano, 46 partidas, 2 gols e 2 assistências, de acordo aí com o SofaScore. É o melhor jogador da segunda divisão, da Série B, levando todos os jogadores em quesito. Então, o Oliveira aí de apenas 25 anos de idade, vendo uma fase aí bem interessante pelo hoje.
Bom, mais um assunto que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Matheus Bidu, que havia postado nos seus stories no Instagram uma frase de tudo tem seu tempo, e que no caso depois do jogador não ter sido relacionado para a partida contra a equipe do Vila Nova. Então isso aí foi logo depois, ele parece que postou e logo depois saiu a notícia de que ele não foi relacionado para esse jogo, né? Então, na minha opinião, eu acho muito difícil o Bidu continuar para o ano que vem. E vale lembrar também que ontem de noite surgiu uma especulação, ainda não temos essa confirmação, mas de que o Botafogo seria mais um dos times interessados na aquisição do atleta. Então, além do Guarani, né, já ter recebido sondagens do Corinthians, agora tem também o Botafogo. E lembrando, se o Cruzeiro quiser comprá-lo, vai ser 60% dos direitos econômicos, de acordo com o Nicola, próximo dos 6 milhões e 300 mil reais, como se fosse ali 1 milhão e 200 mil euros, algo próximo a isso. E eu vejo que tá criando um ambiente muito ruim do Matheus Bidu aqui no Cruzeiro, sabe? Desde quando ele teve aquele problema de atraso, parece que o Cruzeiro já estava no meio do muro se comprava ou não o jogador. Mas agora parece que já tem certeza que o jogador não fica pro ano que vem. Não está sendo relacionado, tudo bem que ele jogou muito, né, nessa reta final da Série B, mas não era motivo para ele ser poupado mais um jogo também. E vai tá criando um clima estranho, né, entre ele e o Cruzeiro. Eu vejo que assim, como já tem vários times interessados nele, até mesmo o Guarani tem pedido um valor maior do que aquele que o Cruzeiro tem a opção de pagar no final desse empréstimo. Talvez compensaria o Cruzeiro comprar ele e repassar, sei lá, beleza, compra agora, mas vende daqui 2 meses já pro Corinthians por 10, 11 milhões de reais, só supondo aqui alguns valores, do que, por exemplo, perder o jogador e ele nem ser negociado, o Cruzeiro nem ficaria com uma taxa de vitrine. Só lembrando que ele tem 23 anos de idade, nesse ano 37 partidas, 3 gols e 2 assistências, e realmente, se for esse valor de 6 milhões e 300 mil, eu achei um valor muito alto, tá? Um lateral aí com 23 anos por esse valor todo, eu achei um valor muito alto. Acho que o Cruzeiro poderia ter negociado uma opção de compra mais barata, 4 milhões e meio, 5 milhões de reais, porque 6 milhões e 300 eu acho que já fica um pouco pesado aí para os cofres do Ronaldo no ano que vem. E quero saber a sua opinião, o que você acha do Bidu? E agora mais um time interessado, né? Além do Corinthians, também o Botafogo.